Meu nome é Wallace Tovsen. Tenho 38 anos. E, 3 dias depois de transferir 8,8 milhões de dólares para comprar a casa dos sonhos da minha sogra, meu marido me disse que eu não estava convidada para o casamento da irmã dele. Ele falou isso na bancada da nossa cozinha, olhando direto nos meus olhos, com aquela voz que usa para marcar compromissos. Minha mãe não quer você lá. Ela diz que você é constrangedora. 9 anos de casamento. 9 anos escrevendo cheques para a família do meu marido, sempre em silêncio, do jeito que eles preferiam. E, naquela sexta-feira à noite, segurando uma taça de vinho que eu tinha pago, dentro de uma casa que eu também tinha pago, eu descobri exatamente o que tudo isso tinha me comprado. Eu disse a única coisa que ainda restava dizer. Entendi. 1 hora depois, peguei o telefone e fiz uma única ligação. Sem gritos. Sem ameaças. A ligação durou menos de 3 minutos. E foi essa ligação que fez a família Bennett nunca mais dizer o meu nome da mesma maneira. Se histórias como essa fazem companhia para você, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Mas, antes de essa ligação fazer sentido, preciso mostrar de onde vieram as minhas mãos. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe limpava prédios de escritórios durante a noite em uma pequena cidade do interior, e eu limpava junto com ela. Deu Tovsen. 1,57 m de altura, joelhos ruins. Mesmo assim, tinha uma voz firme, áspera e ao mesmo tempo acolhedora. Todas as noites, às 9 horas, nós subíamos pelo elevador de serviço com um carrinho de limpeza e um rádio pequeno. Ela cuidava da ala leste. Eu ficava com a ala oeste. Perto da meia-noite, nós nos encontrávamos no meio do corredor. Até hoje, o cheiro de amônia me acalma. Isso mostra como o amor pode ficar gravado dentro da gente. Minha mãe tinha uma regra. Todas as noites, diante de cada porta, ela repetia como se fosse uma oração. Deixe tudo mais limpo do que você encontrou. Ela estava falando dos escritórios. Levei 24 anos para entender que ela também estava me ensinando a sair de um casamento. Hoje, minha empresa faz a limpeza de hospitais e aeroportos em 3 estados. Temos 1.100 funcionários. Meu nome está estampado em 200 vans. Já sentei à mesa com presidentes de bancos que queriam fazer negócios comigo e com vereadores que me entregaram placas de homenagem. E eu sei exatamente quanto custa, por metro quadrado, deixar um prédio brilhando. O dinheiro abre quase todas as portas neste país. Durante muito tempo, eu acreditei nisso, porque durante muito tempo isso foi verdade. Até que me casei, em Charleston, com uma família que tinha um sobrenome importante, mas não uma grande fortuna. E foi aí que descobri que existem portas que o dinheiro não consegue abrir. Eu sei disso porque tentei. Tentei usando uma fortuna de 8 dígitos. O que vou contar agora é o preço que paguei para aprender essa lição. E o que fiz na manhã em que finalmente entendi tudo. É aí que a história começa. A pobreza ensina muito cedo uma menina inteligente. Tão cedo que ela acha que aprendeu isso sozinha. Você só é mantida por perto enquanto for útil. Ninguém nunca me disse isso de forma direta. Na verdade, ninguém disse nada. Eu apenas observava. No inverno, a dona da casa onde morávamos deu um desconto de $30 no aluguel porque minha mãe começou a limpar as escadas do prédio de graça. Assim, nunca mais atrasamos o pagamento do aluguel no começo do mês. E eu fui aprendendo, do jeito que as crianças aprendem, sem perceber que estavam aprendendo. No ensino médio, eu podia ficar até mais tarde no laboratório de química porque limpava as bancadas e guardava os materiais de vidro. A professora escreveu a carta de recomendação que me garantiu uma bolsa de estudos. Ajude bastante. Limpe bastante. Esteja sempre presente. E as pessoas acabam encontrando um cantinho para você. Essa não é uma lição ruim para os negócios. Eu construí minha empresa sendo a pessoa mais útil da sala. Mas, em algum momento, as coisas se confundiram. Ser útil deixou de ser algo que eu fazia. Passou a ser quem eu era. Nunca cheguei à casa de ninguém de mãos vazias. Na minha vida adulta, nunca deixei outra pessoa pagar uma conta. Nunca mesmo. Amigos já tentaram disputar a conta comigo e sempre perderam. Durante anos, eu chamei isso de generosidade. Minha mãe,
que entendia melhor, chamava de outra coisa. Filha, você dá dinheiro como se estivesse pagando uma dívida. Ela disse isso uma vez, depois de me ver dar uma gorjeta do mesmo valor da conta. Eu ri. Ela não. Minha mãe passou 30 anos limpando os prédios de outras pessoas sem nunca achar que, por isso, aqueles lugares pertenciam a ela. Já a filha dela entrou para uma das famílias mais importantes de Charleston e confundiu exatamente isso. Eu fundei a Tovsen Building Services aos 22 anos. Comecei com uma van usada, uma enceradeira comprada em um leilão e a regra da minha mãe gravada na minha cabeça. O primeiro contrato foi com um consultório de dentista. Recebia $300 por mês. À noite, eu fazia toda a limpeza. Durante o dia, cuidava da papelada. Aos 25 anos, eu já tinha 6 equipes. Aos 30, consegui o contrato do Hospital do Condado. Na noite em que vencemos aquela concorrência, minha mãe chorou segurando uma xícara de café. Em 1994, ela tinha limpado o saguão daquele mesmo hospital como funcionária temporária. E, naquela época, pagaram menos do que deviam. 16 anos depois de começar com aquela van, minha empresa tinha contratos em 3 estados. Hospitais, um terminal de aeroporto e 2 sistemas universitários. E digo isso sem pedir desculpas. Cada dólar que ganhei veio de uma ordem de serviço. Minhas mãos mostram essa história. Tenho calos na base das 2 mãos que nunca desapareceram. São lembranças da enceradeira, que sacudia como um cavalo bravo. Durante anos, percebi mulheres ricas olhando para as minhas mãos. Eu nunca tentei escondê-las. Com o tempo, aprendi que famílias tradicionais chamam de dinheiro novo ou dinheiro que ainda traz as marcas do trabalho. Como se dissessem que um peixe ainda veio com a cabeça. Eles acham isso um pouco vulgar. Mas também, como eu descobriria mais tarde, acham esse dinheiro muito bom de gastar. Mas estou adiantando a história. Quando eu tinha 28 anos, minha empresa ganhou o contrato de limpeza de uma elegante empresa de gestão de patrimônio no centro da cidade. Era daqueles lugares com quadros a óleo dos fundadores já falecidos e um carpete tão macio que dava até vontade de dormir nele. Antes de enviar nossa proposta, fui pessoalmente inspecionar o prédio. Contei as pias, medi as janelas de vidro, conferi tudo. Enquanto eu media a janela do escritório principal, um homem saiu da sala. Ele sorriu como se amanhã escondesse uma piada que só nós 2 entendíamos. Esse homem era Ethan Bennett. Na época, Ethan tinha 30 anos. Era consultor financeiro e carregava um sobrenome que já fazia metade do trabalho por ele. E quero ser justa. Era muito fácil se apaixonar por ele. Era alto, calmo e nunca parecia com pressa. Quando conversava comigo, prestava atenção de verdade. No nosso primeiro jantar, fez mais perguntas sobre limpeza de pisos industriais do que qualquer outra pessoa já tinha feito. E eu falei. Falei bastante. E ele me olhava como se eu fosse a pessoa mais interessante que ele já tinha conhecido. Em público, ele demonstrava orgulho de mim. Isso eu reconheço. Ela construiu a própria empresa do zero. Era assim que ele me apresentava nas festas. Minha esposa começou com apenas uma van. As pessoas admiravam a história, e eu sorria. Levei anos para perceber o que havia de estranho nisso. Ele dizia aquilo como quem conta a história de um documentário interessante. Como se fosse algo que ele tinha assistido de longe. Algo que aconteceu com outra pessoa. Nunca com alguém ao lado dele. Também havia outros sinais. Pequenos sinais. Antes de entrarmos em qualquer lugar, ele sempre ajeitava a gola da minha roupa. Em todos os lugares. Como quem arruma um objeto antes de colocá-lo em exposição. Ele me ensinava qual garfo usar. Como pronunciar certas palavras. Quais instituições de caridade eram importantes. E eu deixava. Porque eu tinha 28 anos. Porque estava apaixonada. E porque passei a vida inteira acreditando que todo ambiente tinha regras. E que bastava aprendê-las. Agora vou dizer uma verdade que eu preferia não admitir. Uma parte de mim ainda era aquela menina de 14 anos segurando um borrifador de limpeza. E essa parte estava encantada. Os Bennett de Charleston. Um sobrenome que brilhava como metal polido.
Uma família que tinha banco reservado na igreja. Que já tinha sido dona de uma rua inteira. Uma família com 300 anos de tradição em uma cidade onde sempre importou saber quem pertence e quem não pertence. Eu achei que estava me casando com um porto seguro. Na verdade, eu estava me candidatando a um emprego. A mãe dele me recebeu e essa é exatamente a palavra certa no apartamento dela, na Broad Street. Tudo era elegante. Talheres de prata. Retratos iluminados com cuidado. Sandra Bennett completou 63 anos na primavera passada. Naquela época, tinha 53. E vou dizer isso para sempre. Ela era impressionante. Tinha uma postura que impunha respeito. Usava pérolas como se tivesse nascido sabendo exatamente como fazer isso. Quando servia o chá, movia o pulso com tanta naturalidade que parecia que a xícara se enchia sozinha. Ela me fez apenas uma pergunta sobre a minha família. E a sua família é de onde? Eu respondi que era de uma pequena cidade do interior. E disse que minha mãe tinha passado 30 anos limpando prédios comerciais. Porque eu nunca esconderia a verdade sobre a minha mãe para agradar ninguém. O sorriso de Sandra não mudou. Na verdade, nada nela mudou. Ela apenas deixou o assunto de lado, como quem larga um talher que não vai usar, e começou a falar sobre o fundo de restauração do clube de iates. Quase admirei aquilo. Se colocassem um aparelho para medir emoções nela, não encontrariam absolutamente nada. Só mais tarde, na festa de noivado, entendi o que realmente tinha acontecido naquele chá. Ouvi Sandra me apresentando para um grupo de pessoas de cabelos grisalhos do outro lado da sala. Esta é a Wallace. Ela trabalha com manutenção. Manutenção. Minha empresa tinha 1.100 funcionários e atuava em 3 estados. Mesmo assim, ela me colocou na mesma categoria do buffet e do homem que lavava o carro dela. Fiquei ali, segurando minha taça de champanhe. E alguma coisa dentro de mim, aquela menina que contava pias, fez as contas que sempre fazia. Ela só precisa de tempo, pensei. Tempo, bastante gentileza e muita dedicação. Passei a vida inteira conquistando meu lugar. Achei que aquela família funcionava do mesmo jeito. Esse cálculo me custou 9 anos. Nós nos casamos quando eu tinha 29 anos. Durante os preparativos do casamento, Sandra foi assumindo o controle de cada detalhe, um comitê de cada vez. Escolhi bem minhas batalhas. E quero deixar registrado que venci a mais importante. Quando vi o mapa das mesas, minha mãe estava na mesa 9, escondida atrás de uma coluna. Eu mudei Deutovsen para a mesa principal, ao meu lado direito. Quando Sandra viu a mudança, apenas sorriu, daquele jeito frio dela, e disse: "Que adorável! Minha mãe usou o melhor vestido azul que tinha. E foi a primeira pessoa a levantar para dançar. Até hoje mantenho aquela foto na minha mesa. Porque você provavelmente está se perguntando. E tem razão em perguntar. Eu não era uma ingênua. Minha empresa era mais antiga do que o meu relacionamento. E sempre mantive tudo separado. Minha empresa. Minhas contas. Minha casa em Mount Pleasant, que comprei aos 30 anos. Tudo continuou no meu nome. Tudo separado, documentado e organizado. Exatamente como meu contador e meu advogado, Landon Price, insistiam desde que ganhei meu primeiro milhão. Não existia acordo pré-nupcial. E a ironia é justamente essa. Os Bennett nunca pediram um. Nem passou pela cabeça deles que o risco daquele casamento pudesse ser para o meu lado. Na visão deles, o verdadeiro patrimônio era o sobrenome da família. Eu era quem tinha o dinheiro. Mesmo naquela época, eu já enxergava isso. Sou uma mulher acostumada a ler contratos. Até os que nunca foram escritos. Eu vi os sinais. Percebi tudo. E decidi acreditar que o amor mudaria essa situação com o tempo. Essa foi a única cláusula que interpretei errado. Você consegue proteger uma empresa. Consegue proteger uma conta bancária. Eu nunca descobri como proteger a parte de mim que acreditava que, se eu desse o bastante, um dia finalmente faria parte daquela família. Essa parte sempre ficou aberta. Os prejuízos começaram no primeiro ano. E nunca pareciam prejuízos. Pareciam emergências.
Depois, passaram a aparecer tradições. No verão depois da nossa lua de mel, o telhado do salão de eventos da instituição de caridade da família Bennett precisou ser trocado. Custou $46.000. E Ethan sentou na beira da nossa cama, girando o celular nas mãos como um menino sem saber o que fazer. Então eu disse que resolveria. E o alívio no rosto dele valeu mais do que qualquer agradecimento. É aí que está a armadilha, caso você esteja prestando atenção. O alívio. Depois veio a faculdade de Brook. Foram $118.000 em 2 anos. Porque, segundo eles, um Bennett não faz empréstimos. Mas, pelo visto, a cunhada de um Bennett pode pagar todas as contas. Depois veio a restauração do cemitério da família. Mais $27.500. E acho que sou a única pessoa no mundo que vê ironia nisso. Eu paguei para reformar e cuidar dos túmulos de antepassados que nunca teriam deixado minha mãe entrar pela porta da frente. Vieram os jantares de gala. Os leilões beneficentes. Mais tarde, até o carro de Ethan, quando a empresa dele teve um ano difícil. Todos os cheques eram recebidos da mesma maneira. Um agradecimento rápido. Gentil. Sincero. E depois um pequeno silêncio. Como se fechassem uma porta devagar para que os empregados não escutassem. O dinheiro entrava naquela família como as doações entram em uma caixa de ofertas. Era recebido com gratidão, mas sem perguntas. E eu continuava assinando cheques, ano após ano. Porque cada um deles comprava algumas semanas de carinho. Um bom Natal. Alguns meses em que Sandra finalmente usava meu nome durante o jantar. Se você nunca sentiu falta de ter uma família, talvez seja difícil entender. Mas, se já sentiu, não preciso explicar. Passei 9 anos sustentando uma casa que nunca me considerou parte dela. E então, na primavera do nosso 9º ano de casamento, Sandra encontrou a casa. Mas, antes de falar dessa casa, preciso contar uma frase que explica toda aquela família. Eu a ouvi no 3º ano do meu casamento. Foi durante um jantar de gala da Sociedade Histórica. Eu tinha bancado praticamente todo o evento. As flores. O quarteto de músicos. Os camarões. Tudo. Uma repórter de uma revista local me perguntou, de forma educada, quanto custava organizar uma noite como aquela. E eu respondi com educação. Porque fui criada por pessoas que respondem quando alguém faz uma pergunta. 90 segundos depois, Sandra segurou meu braço com delicadeza. Mas o aperto era firme. Ela me levou até um canto perto do guarda-volumes. E quero deixar uma coisa clara. Ela não estava com raiva. Ela estava me dando uma lição. Olhou para mim como uma diretora de escola olha para uma aluna talentosa que ainda precisa aprender as regras. Então disse: dinheiro faz barulho, querida. Um sobrenome importante é silencioso. Depois deu um leve tapinha no meu braço e voltou para a festa. Sempre com aquela postura impecável. Fiquei ali, cercada por casacos. E, naquele instante, entendi várias coisas ao mesmo tempo. Minha generosidade nunca significou carinho para aquela família. Era apenas barulho. Um barulho necessário. Como um gerador em uma festa no jardim. É importante, mas fica escondido atrás da cerca para ninguém precisar olhar para ele. Os cheques que eu escrevia não estavam construindo uma ponte entre mim e os Bennett. Eles eram apenas o preço que os Bennett cobravam para me tolerar. Eu entendi isso. Guardei essa informação. E foi aí que cometi o maior erro. Achei que era só uma fase. Como se fosse mais um capítulo do manual da menina que conseguiu uma bolsa de estudos. Quando as pessoas não aceitam você, faça mais. Então eu fiz mais. Dei ainda mais. Na única linguagem que eu conhecia. Enquanto tentava aprender a ser mais discreta do jeito que eles eram. Se alguém tivesse me perguntado o que eu estava fazendo, eu teria respondido: estou investindo. Minha mãe teria usado outra palavra. Mas fazia tempo que eu tinha parado de pedir a opinião dela sobre essas coisas. Você conhece a verdadeira forma de uma família lidar com dinheiro quando se senta à mesa de domingo.
E a mesa dos Bennet tinha lugar para 12 pessoas, debaixo de um lustre mais antigo do que a cidade onde eu cresci. Naquele domingo, Brooke, minha cunhada, que tinha 27 anos, tinha acabado de ficar noiva de um Whitfield. Em Charleston, isso era como unir duas famílias tradicionais. Ela estava mostrando o anel de noivado para todos. Quando chegou a minha vez, elogiei a joia. Enquanto segurava a caixinha de veludo, minhas mãos fizeram o que mãos fazem. Simplesmente apareceram. Foi então que um dos tios de Ethan, depois de algumas taças de bebida, olhou para elas e disse: "Essas mãos já trabalharam bastante, hein? Dava até para lixar um deck com elas." A mesa inteira riu. E preciso que você entenda uma coisa. Não foi uma risada maldosa. Foi pior. Foi uma risada natural. Confortável. Era o tipo de piada que todos já esperavam. Como brincar sobre o tempo. Sandra apenas sorriu enquanto tomava seu chá. Brooke disse: "Ah, para com isso." Mas naquele tom que, na verdade, queria dizer: "Pode continuar." E meu marido. O mesmo homem que apresentava minha história para estranhos com orgulho, dizendo que eu era uma mulher que construiu tudo sozinha. Também riu. Não muito. Só o suficiente. Olhei para as minhas mãos. Para os calos na base das palmas. Vi nelas os mesmos nós dos dedos da minha mãe. Foi então que fiz algo que nunca tinha feito naquela mesa. Comecei a esconder as mãos no colo. Mas, no meio do movimento, alguma coisa dentro de mim. Aquela menina de 14 anos. Assumiu o controle. Levantei as mãos de novo. Coloquei as duas sobre a toalha branca da mesa. Com todos os calos. Com todas as cicatrizes. E deixei ali. Como se fossem uma prova assinada da vida que eu construí. Ninguém voltou a falar das minhas mãos. Até hoje, essa foi uma das menores e, ao mesmo tempo, uma das maiores demonstrações de coragem que já tive. Se você também já tentou esconder nas próprias mãos a prova de tudo que conquistou, só porque alguém fez você sentir vergonha do seu trabalho, conte nos comentários. Eu leio todos eles. E não se esqueça de se inscrever, porque a transferência de dinheiro está chegando. E você vai querer estar sentado quando essa parte começar. Toda família tem uma ferida que tenta esconder todos os dias. E a ferida da família Bennet tinha um endereço. Era a casa da Lagar Street. Uma mansão de 3 andares, com tijolos antigos, janelas de venezianas pretas, um muro cercando o jardim e um portão de ferro. Na entrada, havia uma placa com o nome da família, mais antiga que o próprio país. Os Bennet construíram aquela casa. 6 gerações da família viveram ali. Mas, 22 anos antes, eles a perderam. O falecido pai de Ethan descobriu da pior maneira que um sobrenome famoso não serve como garantia para pagar dívidas. Quando as contas venceram, a casa foi embora. Na família, ninguém dizia que ela tinha sido vendida. Eles diziam: "Nós deixamos a casa partir." Como se tivesse sido apenas obra do destino. Sandra se mudou para um apartamento na Broad Street. Lá, pendurou os retratos da família bem próximos uns dos outros, para as paredes parecerem mais cheias. E toda semana eu via a mesma cena com meus próprios olhos. Depois da missa, ela passava em frente ao antigo portão da casa. Não diminuía o passo. Mantinha a cabeça erguida. Era como alguém passando pela casa de um antigo amor que nunca conseguiu esquecer. Então, na primavera passada, a casa voltou a ser colocada à venda. Preço: $8,8 milhões. E Sandra Bennet. Uma mulher que, durante 9 anos, nunca me telefonou. Que sempre mandava Ethan falar comigo, como se estivesse chamando um prestador de serviço. De repente, me convidou para tomar chá. Só nós duas. Ela perguntou como estavam os joelhos da minha mãe. Chamou meu nome 4 vezes durante a conversa. Foi gentil. Mas gentil daquele jeito que um dia de março é quente. Você sente um pouco de calor, mas sabe que ele não vai durar. Eu estava sentada naquela sala sabendo exatamente o motivo daquela gentileza. E aqui está a confissão em que toda esta história se apoia. Mesmo sabendo de tudo. Funcionou.
Eu enxergava a armadilha. Percebia o interesse escondido atrás de cada sorriso. Sabia exatamente qual seria a conta no final. Mesmo assim, nada disso importou. Porque aquele sorriso estava sendo dirigido para a única parte de mim que eu nunca consegui proteger. A menina que acreditava que ser útil poderia, um dia, se transformar em ser amada. Quando ouvi a chaleira apitar na cozinha, aquela menina pensou. Finalmente. Ethan trabalhou nessa ideia durante um ano inteiro. E fez isso muito bem. Convencer pessoas a movimentar dinheiro era, literalmente, o trabalho dele. Os argumentos vinham em etapas. Cada um parecia um folheto de apresentação. Primeiro, falou sobre investimento. Os imóveis de Charleston só valorizam. Podemos colocar a casa em uma empresa. Não pense nisso como uma compra. Pense como um investimento. Depois veio o argumento da paz. Um único gesto resolve tudo. Acabam os domingos frios. Acabam os problemas na distribuição das mesas. Acabam os comentários sobre você trabalhar com limpeza. Tudo fica resolvido para sempre. E, numa noite, deitados no escuro, ele usou o argumento que tinha guardado até aquele momento. O golpe final. Falou baixinho. Depois disso, ninguém daquela família vai poder dizer que você não faz parte dos Bennett. Fiquei deitada no escuro. Ao lado do homem com quem vivi 9 anos. E ouvi exatamente a frase que esperei durante todo esse tempo. Naquele momento, senti que a última cerca que protegia meu coração tinha sido arrancada. Minha diretora de operações, Marisol Veiga, que cuidava das minhas contas e sabia ler meu rosto havia 12 anos, colocou a xícara de café sobre a mesa quando contei tudo para ela. Ela olhou para mim do mesmo jeito que olha para uma proposta de contrato quando encontra um erro escondido nas letras pequenas. Você não está comprando uma casa, disse Marisol. Está comprando um lugar à mesa. E lugares como esse podem ser tirados de você a qualquer momento. Eu respondi que tinha estruturado tudo para que isso não acontecesse. Ela balançou a cabeça. Não estou falando da escritura. Depois voltou a tomar o café. Como sempre, ela tinha dito toda a verdade em apenas alguns segundos. E eu ouvi. Quero deixar isso bem claro. Eu ouvi. Eu entendi. E mesmo assim continuei. Porque conhecer a própria fraqueza e conseguir vencê-la são duas coisas completamente diferentes. Mas resolvi fazer tudo do meu jeito. Se eu ia comprar meu lugar na mesa dos Bennett, pelo menos a mesa também seria minha. Foi assim que gastei 8,8 milhões de dólares com pessoas em quem eu não confiava completamente. A casa seria comprada pela Towson Holdings, minha empresa. A escritura ficaria no nome da empresa. Ponto final. Sandra poderia morar lá pelo resto da vida. Com os móveis dela. Os retratos da família. O jardim. A placa com o sobrenome. Mas o que ela não teria seria a escritura da casa. Não haveria transferência de propriedade. Nem um fundo no nome dela. E meu advogado, Landon Price, insistiu em incluir uma cláusula que permitia ao comprador desistir do negócio a qualquer momento antes da assinatura final. Era uma cláusula padrão. Na época, assinei aqueles documentos como quem coloca o cinto de segurança antes de sair com o carro. Um hábito automático. Parecia até desnecessário. Ethan concordou com tudo rápido demais. Hoje percebo que aquilo deveria ter me feito pensar. A família nunca quis ser dona da casa. Agora entendo. Ser dono também significa pagar impostos e assumir responsabilidades. Eles queriam apenas recuperar o que tinham perdido. O portão. O sobrenome na entrada. O direito de voltar da igreja caminhando até aquela casa outra vez. Sandra assinou os documentos que garantiam o direito de morar ali. Sentou-se à escrivaninha. Usou uma caneta com cabo de pérola. Agradeceu por exatamente 2 frases. Depois me ofereceu chá servido na melhor louça da casa. Naquele momento, percebi que tinha acabado de assistir a uma rainha recebendo um tributo. E ela realmente acreditava que aquilo era apenas algo que eu devia à família. A transferência bancária foi feita numa terça-feira, às 10 horas da manhã.
$8.800.000 saíram da minha conta para a conta de garantia da compra. A assinatura final estava marcada para a primeira semana de julho. 3 semanas depois. Convenientemente, depois do casamento de Brooke. Assim, a família poderia anunciar a volta para a antiga casa durante a época mais importante da temporada social. Fiquei olhando a confirmação da transferência aparecer na tela do computador. Marisol me observava da porta do escritório. Sem dizer uma única palavra. Mas aquele silêncio dizia tudo. Era terça-feira. Guarde essa informação. Porque, na sexta-feira à noite, na bancada da cozinha da minha própria casa, fiz ao meu marido uma pergunta simples sobre um convite. Mas, antes de chegar à sexta-feira, preciso voltar para a noite de terça. Porque aquela noite foi muito mais importante do que eu imaginava. Não consegui dormir. Não era exatamente preocupação. Era o peso da decisão. Você não movimenta uma quantia como aquela e simplesmente dorme como se nada tivesse acontecido. Por volta da meia-noite, desci até meu escritório. Abri o cofre. E tirei de lá um livro de capa verde. Você precisa conhecer esse livro. Era um simples livro-caixa de contabilidade. A capa de tecido já estava gasta nos cantos. Eu guardava aquele livro desde os meus 22 anos. Nele, eu anotava à mão toda a despesa pessoal acima de $500. Minha mãe dizia que a gente só entende de verdade o valor de um dinheiro quando escreve o número com a própria mão. A maior parte das páginas era comum. O pagamento da faculdade dos filhos dos meus funcionários. O telhado novo que coloquei na casa da minha mãe. E depois vinham as páginas da família Bennett. 9 anos delas. Naquela noite, perto da meia-noite, sentei e comecei a ler minha própria letra. Linha por linha. Reforma do telhado do salão da instituição de caridade, $46.000. Faculdade de Brooke, $118.000. Restauração do cemitério da família, $27.500. Jantar de gala. Leilão beneficente. Outro jantar de gala. O carro de Ethan. E, no final da página mais recente, ainda com a tinta fresca daquela manhã, $8.800.000. Durante muito tempo, achei que aquele livro era um diário. Um diário escrito na única linguagem que eu realmente sabia falar. O dinheiro. Mas, naquela madrugada, olhei para aquelas páginas com a frieza de quem analisa os registros financeiros de uma empresa desconhecida. E enxerguei um documento completamente diferente. Depósitos. Pagamentos recorrentes. Transferências programadas. Valores entregues. E, na coluna onde deveria estar escrito o que eu tinha recebido em troca. Não havia nada. Eu não conseguia escrever o que estava comprando. Porque não havia como provar que aquilo tinha sido entregue. Qualquer auditor saberia dizer o nome de um livro como aquele. Aquilo não era um diário. Era um livro de aluguel. Naquela noite, eu não consegui dizer isso em voz alta. Fechei o livro. Guardei de volta no cofre. E subi para dormir. 3 dias depois, meu marido diria essas palavras por mim. Os convites para o casamento de Brooke começaram a ser entregues naquela mesma semana. Papel grosso, em tom creme. Letras douradas. Tudo escrito à mão por uma calígrafa famosa de Savannah, que tinha uma fila de espera de 9 meses. Eu sabia de tudo isso. Porque, em Charleston, todo mundo sabe dessas coisas. As pessoas estavam fotografando os convites e publicando nas redes sociais como se fossem credenciais de um evento exclusivo. O casamento de Brooke Whitfield. 200 convidados. No clube de iates. O grande acontecimento da temporada. Na quarta-feira, conferi minha caixa de correio. Só contas e um catálogo de sementes. Na quinta-feira, olhei de novo. Um extrato bancário. Um folheto de promoções que ainda escreveu o nome da minha rua errado. Fiquei parada diante da minha própria caixa de correio, no fim da tarde, tentando encontrar uma explicação. Talvez casais recebessem apenas um convite. Talvez Ethan tivesse levado o envelope para o escritório. Ou talvez ele tivesse comentado alguma coisa e eu simplesmente não lembrasse.
Quem sabe a calígrafa estivesse atrasada. Ou os correios. Mandei uma mensagem carinhosa para Brooke. Parabéns. O convite ficou lindo. Vi as fotos na internet. Coração vermelho. Era uma mensagem cuidadosamente escrita para parecer natural. Meu celular mostrou que ela tinha lido. Depois. Nada. Durante 2 dias. E isso vindo de uma mulher que sempre enviava um cartão de agradecimento antes mesmo de você terminar de entregar um presente. Na hora do almoço de sexta-feira, comentei sobre a caixa de correio com Marisol. Falei como se fosse uma situação engraçada. Sem importância. Ela não sorriu. Ela ficou me olhando por alguns segundos, do outro lado da mesa, enquanto comia a salada. 12 anos cuidando das minhas contas faziam com que ela me conhecesse muito bem. Então ela disse: pergunte diretamente para ele hoje à noite, Wallace. Você nunca teve medo de enfrentar um número. Não comece a ter medo justamente deste. Ela tinha razão. E eu sabia disso. Passei o caminho para casa ensaiando a pergunta. Como uma menina ensaiando um discurso antes de descer as escadas. No fim das contas, era uma pergunta bem simples. Onde está o meu convite? Você consegue carregar uma pergunta pequena o dia inteiro. O difícil é encontrar um lugar para colocar a resposta. Era sexta-feira, 6h40 da noite. Na minha cozinha. Eu lembro exatamente onde tudo estava. Ethan estava em frente à ilha da cozinha, de mangas dobradas, abrindo uma garrafa de Pinot Noir que eu tinha guardado. Ele gostava de abrir os melhores vinhos nas noites de sexta-feira. Dizia que tinha trabalhado muito durante a semana. E eu nunca parei para questionar essa lógica. Eu estava na bancada, segurando as cartas que tinha acabado de pegar na caixa de correio. Mais um dia. E nenhum convite. Perguntei de um jeito leve. Até deixei várias oportunidades para ele responder sem constrangimento. Ei, os convites do casamento da Brooke já estão aparecendo por toda parte, mas o nosso ainda não chegou. Será que vou precisar cobrar a carteira? Mas Ethan não aproveitou nenhuma dessas oportunidades. Ele colocou o saca-rolhas sobre a bancada. Olhou direto nos meus olhos. E preciso reconhecer isso. Ao contrário da mãe dele, ele falou olhando para mim. Com a mesma calma de quem avisa sobre uma reunião. Não vai chegar convite nenhum, uou. Minha mãe não quer você lá. Ela acha que você é constrangedora. A geladeira continuou fazendo aquele barulho baixo de sempre. Lá fora, o irrigador do jardim do vizinho girava lentamente. Naquele instante, uma parte da minha mente, a mesma que me ajudou a construir minha empresa, começou a fazer contas. 72 horas. Foi isso que pensei. Há apenas 72 horas, eu tinha transferido 8,8 milhões de dólares para comprar a casa da mãe dele. Ethan continuava falando. É só uma tarde, uou. É o dia dela. Minha mãe só quer que tudo aconteça sem problemas. Não transforme isso em um grande caso. Não transforme isso em um grande caso. 9 anos. Centenas de milhares de dólares gastos. Uma casa de milhões com um portão histórico. E, no fim de tudo, o homem parado na minha cozinha, de mangas dobradas, estava me pedindo para não fazer disso um problema. Olhei para meu marido em silêncio durante alguns segundos. Depois respondi apenas. Entendi. Por fora, foi isso que aconteceu. Pelo menos foi assim que as outras pessoas viram. Segundo Ethan, eu apenas balancei a cabeça, peguei minha taça de vinho e perguntei o que ele queria jantar. Jantamos normalmente. E eu parecia bem. Mais tarde, naquela semana, ele contou para a mãe dele. Ela levou isso numa boa. Quero que você pense nessa frase do mesmo jeito que eu pensei tantas vezes. Ela levou isso numa boa. Porque, por dentro, aconteceu algo muito diferente. Muito maior. Entre o barulho da geladeira e o som do irrigador lá fora, os números daqueles 9 anos finalmente se alinharam dentro da minha cabeça. E, pela primeira vez, todas as contas fecharam. Naquele momento, cada linha finalmente encontrou o seu verdadeiro lugar. E aquele lugar não era o amor.
Aquela conta nunca foi sobre família. E o saldo não era mais uma dívida que eu precisava continuar pagando. Não parecia um coração partido. Seja lá como um coração partido realmente se sente. Parecia apenas o fim de um mês. Lavei minha taça de vinho na pia. Sequei. E a coloquei de cabeça para baixo no escorredor. Deixe tudo mais limpo do que encontrou. Depois disse a Ethan que precisava atender uma ligação de trabalho. E, alguns minutos depois, isso realmente seria verdade. Subi para o meu escritório. Abri o cofre. Coloquei o livro caixa verde sobre a mesa. Abri na última página. A tinta da transferência ainda parecia recente. Eram 7h40 da noite de uma sexta-feira. London Price sempre atendia minhas ligações nas noites de sexta. Parte do que eu pagava a ele era justamente por isso. A conversa durou menos de 3 minutos. Quando terminei de explicar o que queria fazer, ele fez apenas uma pergunta. A pergunta pela qual eu também pagava. Você tem certeza? Olhei para a última linha das páginas dedicadas aos Bennett. 9 anos escritos com a minha própria letra. E, no final, os 8.800.000 dólares anotados naquela mesma manhã. Então dei a resposta que deveria ter dado 9 anos antes. Nunca tive tanta certeza de um número na minha vida. A instrução foi simples. Cabia em uma única frase. Cancele a compra. A cláusula de cancelamento que eu tinha assinado quase sem pensar acabou sendo a melhor decisão da minha carreira. Ainda estávamos dentro do prazo previsto no contrato. A compradora era Tovsen Holdings. Ou seja, eu. E eu podia desistir da compra por qualquer motivo. Ou por motivo nenhum. A única perda seria o depósito de garantia, no valor de 50.000 dólares. London fez questão de lembrar esse valor. Eu aceitei imediatamente. E ainda fiz uma brincadeira. A mais verdadeira que já fiz na vida. Essa foi a conta mais barata que já paguei para um Bennett. Naquela mesma noite, os avisos eletrônicos foram enviados. Para o advogado do vendedor. Para a empresa responsável pelo depósito em garantia. E para o corretor de imóveis, que viu sua comissão desaparecer entre o jantar e o telejornal da noite. Os 8,8 milhões de dólares começaram a voltar, calmamente, para minha conta. Com exceção dos 50.000 dólares do depósito. Exatamente como o contrato dizia que poderia acontecer. Não houve gritos. Nem discussões. Nem escândalo. Uma assinatura apenas desfez outra assinatura. As pessoas imaginam vingança como fogo. Eu entendo por quê. O fogo chama atenção. Se espalha. Todo mundo vê. Mas o que eu fiz foi muito mais parecido com fechar um registro de água. Encontrei a única válvula que alimentava toda aquela fantasia. E girei apenas um quarto de volta. Em algum lugar do outro lado da cidade, a fonte que alimentava o sonho da casa da Lagar Street simplesmente secou. Sem fazer barulho. E então aconteceu a parte em que quase ninguém acredita. Mas qualquer mulher que já tenha tomado uma decisão definitiva vai entender imediatamente. Às 10 da noite, fui dormir. E dormi profundamente. Melhor do que tinha dormido em muitos anos. Na minha própria casa. Comprada por mim aos 30 anos. Registrada no meu nome. Ao lado de um homem que também dormia tranquilamente. Porque ele ainda não fazia ideia de que o mundo tinha acabado de mudar. O fim de semana foi quase tranquilo. Daquele jeito que os últimos fins de semana costumam ser, antes de tudo mudar. Ita acreditava que o assunto tinha terminado. Que eu realmente não faria disso um problema. Por isso, estava leve. Quase feliz como um menino. Assobiava enquanto ia buscar o jornal. Na cozinha, passou os braços pela minha cintura. Falava sobre uma viagem que faríamos algum dia. No domingo à noite, estendeu o terno que usaria no casamento de Brooke sobre a cama do quarto de hóspedes. Depois perguntou: qual gravata você acha melhor? Olhei para as opções e respondi: a azul. Ele sorriu. Também acho. Estava realmente feliz. Então disse uma frase que nunca esqueci.
E quero repeti-la exatamente como foi dita, porque ela encerrou tudo de vez. Se alguém perguntar no escritório por que você não vai ao casamento no sábado, é só dizer que surgiu um compromisso de trabalho. Sem drama. Silêncio. Sempre silêncio. Era a voz da mãe dele falando através dele. Como água que apenas toma a forma do cano por onde passa. Ela dizia aquilo. Agora era ele quem repetia. Olhei para ele e respondi. Tudo bem. Vai ser em silêncio. Ele beijou minha testa. Foi um beijo automático. Como um carimbo colocado em um documento já aprovado. Na segunda e na terça-feira, continuei administrando minha empresa. E, ao mesmo tempo, comecei a organizar outra lista. A lista preparada por Landon. Nossa conta bancária conjunta, usada apenas para as despesas da casa, quase não tinha dinheiro. Meu salário nunca passava por ela. Também reduzi discretamente o limite do cartão adicional que Ethan usava na minha conta. O mesmo cartão que tinha pago o terno sob medida que agora estava estendido sobre a cama do quarto de hóspedes. Programei tudo para que deixasse de funcionar no fim do ciclo de cobrança. Também pedi todos os registros financeiros dos últimos 9 anos. Não por vingança, mas por hábito profissional. Quando uma sociedade termina, você fecha os livros da maneira certa. E aconteceu uma coisa que me surpreendeu. Enquanto fazia tudo isso, fiquei esperando sentir tristeza. Mas o que senti foi outra coisa. Competência. Eu não estava perdendo um casamento. Pela primeira vez, estava administrando aquele casamento como administrava qualquer outro negócio. E nisso eu era muito boa. A explosão aconteceu na terça-feira, às 11h40 da manhã. Faltavam 11 dias para o casamento. Lembro exatamente do horário porque eu estava vistoriando um hospital com uma prancheta na mão quando meu celular começou a tocar sem parar. A corretora de imóveis já tinha ligado para Sandra. Contou que a compradora tinha desistido. Que a venda havia sido cancelada. Que a casa voltaria ao mercado. E que era uma pena, depois de tudo. Em menos de uma hora, meu celular parecia um relatório de emergência. 11 ligações perdidas de Ethan. 2 de Brooke. A mesma Brooke que não conseguiu responder minha mensagem sobre o convite do casamento, mas agora encontrava tempo para ligar. Também havia uma ligação de um número de Charleston que eu não conhecia. Mais tarde descobri que era Sandra. 63 anos de idade. E aquela foi a primeira vez, em 9 anos, que ela ligou diretamente para o meu telefone. Justamente no dia em que o sonho da casa desapareceu. Deixei todas as ligações tocarem até cair. Menos uma. Atendi a 12ª ligação de Ethan em um corredor do hospital. O lugar tinha o mesmo cheiro dos prédios que eu limpava quando era criança. Segurei o telefone um pouco longe do ouvido enquanto ele gritava. Queria saber o que eu tinha feito. Perguntava o que estava acontecendo comigo. Dizia que eu fazia ideia de como aquilo parecia para as outras pessoas. Esperei ele terminar. Quando o silêncio chegou, respondi usando exatamente as palavras que ele tinha usado comigo na sexta-feira. No mesmo tom calmo. Como quem fala de um compromisso na agenda. É só uma questão de dinheiro, Ethan. É só uma casa. Não faça disso um grande problema. O silêncio do outro lado da linha foi a conversa mais sincera que nosso casamento já teve. Depois desliguei. Terminei a vistoria do hospital. Assinei minha prancheta. E levei minha equipe para almoçar. Se você está acompanhando essa história, repita comigo. Não faça disso um grande problema. Às vezes, a frase mais forte que existe é justamente aquela que a outra pessoa disse primeiro. Mas espere. A conversa com Sandra ainda vai acontecer. E você não vai querer perder essa parte. Naquela noite, Ethan chegou em casa disposto a tentar de tudo. Nossa cozinha parecia ter virado um palco. E eu fiquei apenas observando. Primeiro veio a raiva. Disse que eu tinha humilhado a mãe dele. Que tinha envergonhado toda a família. Perguntou se eu fazia ideia do que as pessoas estavam comentando. Achei curioso. A palavra vergonha parecia estar sempre na ponta da língua dos Bennett. Depois veio a negociação.
Faz a transferência de novo, uou. Só até passar o casamento. Em julho a gente conversa com calma. Isso não precisa ser definitivo. Quando percebeu que não funcionava, mudou outra vez. Agora era vítima. Você faz ideia do que aquela casa significava para eles? Para mim? Você sabe como foi crescer em uma família que perdeu a própria casa? Os olhos dele chegaram a ficar cheios de lágrimas. E preciso admitir uma coisa. Foi o momento mais sincero daquela noite. Talvez o mais sincero de toda a década. Esperei ele terminar. Depois fiz apenas uma pergunta. A única que eu realmente precisava fazer. A mesma pergunta que carregava comigo desde sexta-feira. Quando sua mãe disse que eu era uma vergonha, e você veio até esta cozinha repetir aquilo para mim. De que lado você estava, Ethan? Do meu lado? Ou do lado deles? Ele abriu a boca para responder. Mas eu vi a verdade aparecer no rosto dele antes mesmo das palavras. A verdade sempre chega primeiro. As explicações vêm depois. Ele sempre esteve onde era mais confortável para ele. Começou a falar sobre situações complicadas. Sobre nuances. Você sabe como minha mãe é. Foi aí que parei de escutar. Do mesmo jeito que você para de segurar uma porta quando percebe que a outra pessoa nunca vai entrar. Bem baixinho. Quase só para mim mesma. Eu disse outra vez. Entendi. Ele nem ouviu. E isso fazia todo sentido. Durante todos aqueles anos, ele nunca percebeu o verdadeiro significado dessa palavra. Charleston é uma cidade bonita. Mas, naquela semana, eu vi como aquela máquina funcionava quando começava a andar para trás. Naquele mundo, ninguém diz claramente que você deixou de ser bem-vinda. Essas coisas nunca acontecem de forma direta. Tudo vem disfarçado. O Conselho de Preservação Histórica, onde eu ocupava uma cadeira como patrocinadora, informou, com muito pesar, que estava passando por uma reestruturação. 2 casais com quem jantávamos todos os meses simplesmente pararam de entrar em contato. Sumiram em silêncio. A newsletter da Sociedade Histórica publicou um pequeno texto, sem assinatura. Falava sobre a diferença entre quem faz doações por amor à tradição e quem transforma a generosidade em uma simples transação. 3 pessoas diferentes me enviaram aquele texto. Sem escrever uma única palavra. Mas, em Charleston, mandar algo sem comentário já é um comentário. A mão de Sandra não aparecia em lugar nenhum. E, ao mesmo tempo, parecia estar em todos os lugares. Como o vento, que você não vê, mas percebe pelas cortinas balançando. Quero ser sincera sobre o que fiz em resposta. Porque essa é a parte da qual mais me orgulho. E, curiosamente, é uma lista de coisas que eu não fiz. Não dei entrevistas. Não publiquei nenhuma mensagem. Não corrigi os boatos durante os jantares. Deixei que todas as histórias inventadas sobre mim continuassem circulando. A única coisa que fiz foi abrir a lista das minhas doações automáticas. Durante 9 anos, eu havia renovado todos aqueles pagamentos sem nem pensar. A mesa do jantar beneficente. O fundo do jardim histórico. A série de palestras. Um por um. Eu apenas desliguei a renovação automática. Não cancelei nada. Só deixei de renovar quando chegasse a hora. Como folhas que simplesmente caem quando o outono chega. Eu não tirei meu dinheiro de Charleston. Só parei de investir em pessoas que já tinham decidido me tirar da vida delas. Marisol perguntou. Quer redirecionar essas doações para outro lugar? Eu respondi. Sim. Mas espere um pouco. Porque uma ideia começava a tomar forma dentro da minha cabeça. E essa ideia carregava o nome da minha mãe. Mas, antes disso, ainda havia o chá. O convite chegou na quinta-feira. Broad Street. 4 da tarde. Era apenas a segunda vez, em 9 anos, que Sandra tomava a iniciativa de me chamar. E, curiosamente, nas 2 vezes havia uma casa de muitos milhões de dólares envolvida. Ela me recebeu exatamente como da primeira vez. Louça de prata. Retratos iluminados pela luz da tarde. O mesmo movimento elegante ao servir o chá.
Mais uma vez, admirei aquela elegância. Do mesmo jeito que alguém admira uma geleira de longe, sabendo que ela continua sendo perigosa. Sandra começou dizendo que tudo não tinha passado de um mal-entendido. Segundo ela, a palavra constrangedora tinha sido usada por Brooke no momento de estresse. Não por ela. Enquanto falava, observava meu rosto por cima da xícara de chá. Esperava encontrar outra vez aquela garota carente que fazia qualquer coisa para ser aceita. Mas aquela cadeira já estava vazia. Então ela abandonou o discurso. Foi direto ao verdadeiro assunto. E preciso reconhecer uma coisa sobre Sandra Bennett. Quando o assunto era negócio, ela nunca hesitava. Olhou para mim e disse: restabeleça a compra da casa. Depois fez sua oferta. Se eu voltasse atrás na decisão, ela mesma garantiria que, finalmente, eu teria o lugar que sempre quis naquela família. Naturalmente, isso também significava estar presente no casamento. E, dali em diante, ocupar um lugar adequado entre os Bennett. Ali estava. Pela primeira vez, o lugar à mesa estava sendo oferecido abertamente. À venda. Justamente no momento em que a família precisava de dinheiro. 9 anos de esperança. 9 anos tentando conquistar a aceitação deles. Tudo isso foi deixado de lado em apenas uma tarde. Porque agora eles precisavam de mim. Coloquei a xícara sobre a mesa e fiz a pergunta que esperei 9 anos para fazer. Que lugar exatamente é esse? O mesmo lugar que 9 anos e mais de 9 milhões de dólares ainda não conseguiram comprar? Sandra Bennett olhou para mim. E, pela primeira e única vez em todos aqueles anos, disse a verdade completa. Um lugar não se compra, querida. Ela fez uma pequena pausa. É isso que pessoas como vocês nunca entenderam. Levantei da cadeira. Alisei minha saia. E agradeci com toda sinceridade. Isso a deixou confusa. Porque ela estava certa. E essa foi a parte mais difícil. E também a mais libertadora. Sandra tinha dito a verdade desde o começo. Eu só tinha demorado 9 anos para aceitar. Na sexta-feira de manhã, 2 semanas depois do dia em que ouvi que eu era uma vergonha para aquela família, sentei no escritório de Landon Price, acima da Meeting Street. Enquanto conversávamos, ele abriu a pasta que sua equipe tinha preparado. Pedido de divórcio. Documentos financeiros. Tudo organizado. Minha empresa existia 7 anos antes do casamento. As contas bancárias nunca foram misturadas. A casa em Mount Pleasant tinha sido comprada antes do casamento e continuava registrada apenas no meu nome. Durante 9 anos, nem um único dólar foi misturado entre meus bens e os dele. Landon já tinha visto todo tipo de desastre financeiro causado por divórcios. Mesmo assim, bateu de leve na pasta e me fez um elogio que nunca esqueci. Este é o processo mais limpo que já encerrei. Todos os presentes que eu tinha dado. O telhado. A faculdade. A restauração do cemitério. O carro. Tudo isso já tinha ido embora. E não havia como recuperar. Balancei a cabeça antes mesmo de ele terminar de falar. Porque eu já tinha encerrado essa conta naquela madrugada, diante do meu livro Caixa Verde. Considere isso o preço do aprendizado. A verdade custa o que custa. Mas, diferente de quase tudo que comprei naquela década, ela só cobra uma vez. Landon perguntou. Quer que a notificação do divórcio seja entregue por um oficial de justiça? Podemos fazer isso na terça-feira. Respirei fundo e respondi. Não. Pode deixar. Eu mesma vou entregar os papéis para ele. Landon ergueu uma das sobrancelhas. Era o máximo de surpresa que ele costumava demonstrar. Então expliquei. Ele é meu marido. Vai ouvir isso de mim, olhando nos meus olhos, na nossa cozinha. Porque essa é a diferença entre mim e a família que ele escolheu. Eles terceirizam a crueldade. Eu entrego minhas decisões pessoalmente. E isso não é crueldade. É clareza. E ele merece essa clareza. Landon fechou a pasta. Com aquela voz firme de sempre, disse. Foi um privilégio fazer negócios com você durante estes 10 anos. O casamento de Brooke seria na manhã seguinte.
no clube de iates. A previsão era de um lindo dia de junho, sem uma única nuvem. Naquela manhã de sábado, meu marido entrou na cozinha segurando um envelope. Eram 9 horas. A luz do sol iluminava toda a bancada. Ethan já estava vestido para o casamento da irmã. Terno cinza escuro. A gravata azul que nós dois tínhamos escolhido. Como se tivesse sido em outra vida. Debaixo do braço, Ethan carregava uma caixa da floricultura. Na mão direita, segurava com muito cuidado um envelope grosso, de papel creme, com detalhes em dourado. Ele colocou o envelope sobre a ilha da cozinha. Como quem coloca um tratado de paz esperando receber um agradecimento. Então sorriu. Minha mãe mudou de ideia. Você está convidada. Todo mundo está esperando por você. A Brooke quer que você esteja lá. A família inteira quer. Fez uma pequena pausa. Depois, com a voz mais calma, educada e elegante que já ouvi dele exatamente como um Bennett falaria, veio a verdadeira cobrança. E, se você ligar para o London hoje e desfizer o cancelamento da compra da casa, tudo volta ao normal. Não é isso que nós dois queremos? Tudo voltar ao normal. Ali estava. Finalmente. Em cima da bancada da minha cozinha, iluminado pelo sol da manhã. Aquilo que eu tinha desejado desde os meus 29 anos. Um lugar naquela família. Uma tarde em que eu finalmente seria aceita. Um convite com letras douradas. Meu nome provavelmente escrito dentro daquele envelope. Passei 9 anos tentando conquistar aquilo. E, finalmente, estava diante de mim. Quero explicar exatamente o que senti naquele momento. Porque é para esse instante que toda esta história existe. Eu não senti emoção. Nem alegria. Nem tristeza. Senti apenas a mesma sensação que tenho quando leio um contrato e, finalmente, encontro escrito com todas as letras aquilo que antes estava apenas nas entrelinhas. Ethan realmente acreditava que estava consertando tudo. Foi isso que tornou tudo tão simples. Na matemática da família dele, aquilo era uma reconciliação. O convite voltava. A compra da casa voltava. Todos ficavam felizes outra vez. O amor tinha um preço. E a conta estava sendo apresentada. Olhei para o envelope. Depois olhei para meu marido. E disse: me dê só um minuto. Fui até o cofre da cozinha. Existe uma coisa que ainda não contei. Porque eu mesma só a descobri naquela semana. No meio dos documentos da compra da casa, preso atrás do histórico da escritura, algum assistente jurídico tinha colocado, por acaso, uma cópia de alguns arquivos antigos sobre a casa da Lagar Street. Entre aqueles papéis havia um recorte de jornal de 1986. Era uma pequena nota na coluna social. Uma foto pequena. E um título. Sandra K., de Monk's Corner, casa-se com o herdeiro da família Bennett. Fiquei muito tempo olhando para aquele recorte. Segundo o jornal, Sandra K. trabalhava como garçonete no clube de iates. O mesmo clube onde Brooke iria se casar naquele sábado. Ela era uma jovem de uma pequena cidade próxima aos pântanos, a cerca de 1 hora dali. Mesmo naquela época, já tinha aquele queixo firme e aquela postura marcante. 40 anos antes, ela também tinha se casado com um Bennett. E, aos poucos, foi deixando para trás quem era. Até a letra K desapareceu. Todas as biografias sobre Sandra começavam no casamento. Como se sua vida tivesse começado naquele dia. Os outros não apagaram o passado dela. Foi ela mesma quem fez isso. Pouco a pouco. Porque esse era o preço que a família Bennett cobrava das mulheres da geração dela. E quero deixar uma coisa bem clara. Eu não senti nenhuma alegria ao descobrir isso. Naquela manhã de sábado, eu estava na cozinha segurando o que tinha tirado do cofre. Antes de entregar qualquer coisa ao meu marido, contei a ele sobre o recorte de jornal. Ela era como eu, Ethan. 40 anos atrás, sua mãe estava exatamente onde eu estou agora. Ela também segurava tudo que tinha conquistado, enquanto alguém dizia quanto aquilo realmente valia. E sua família mudou tanto quem ela era que ela passou 40 anos preparando a próxima mulher para fazer o mesmo. Respirei fundo. Eu não odeio mais a sua mãe.
Mas me recuso a me transformar nela. Isso é diferente. Ethan continuava segurando o envelope dourado. Olhou para mim com uma expressão de verdadeira confusão. Então disse a frase mais sincera que já ouvi dele. Mas deu certo, uou. Ela virou uma Bennett. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Depois respondi. Sim. E é exatamente isso que eu tenho medo de me tornar. Ele achou que eu tinha ido até o cofre buscar o talão de cheques. Quero que você entenda esse detalhe. Porque ele resume todo o nosso casamento. Mesmo naquele momento, no fim de tudo, quando me viu abrir o cofre, ele ainda acreditou que eu ia pegar dinheiro. Era essa a história que fazia sentido para ele. Mas eu não tirei um talão de cheques. Peguei um livro verde já bem gasto. E uma pasta de documentos. Fiquei parada segurando os dois. Fazendo, pela última vez, o mesmo tipo de análise que sempre faço antes de assinar qualquer contrato importante. De um lado, tudo o que aquele envelope representava. Um lugar naquela família. Um assento à mesa. Os natais com os Bennett. A sensação de finalmente pertencer a algum lugar. Deixar de ser a pessoa de fora. Tudo isso era real. Tudo estava ao meu alcance. Bastava uma ligação. Mas esse lugar tinha um preço. Um preço que eu pagava havia 9 anos. E continuaria pagando para sempre. Porque aluguel nunca vira propriedade. Do outro lado. Uma cozinha silenciosa. Meu próprio sobrenome. As visitas da minha mãe aos sábados. E a certeza de que, para aquela família, eu continuaria sendo a constrangedora até o último dia da minha vida. Então ouvi a voz da minha mãe. Como se voltasse àquela época. 9 horas da noite. Dentro do elevador de serviço. Eu tinha 14 anos. E ela repetia a mesma frase diante de cada porta. Deixe tudo mais limpo do que encontrou. Naquele instante, aos 38 anos, finalmente entendi o verdadeiro significado dessas palavras. Ela nunca esteve falando apenas dos escritórios. Também estava falando da vida. Saia do casamento deixando tudo melhor do que encontrou. Sem dívidas. Sem cobranças. Sem vingança. Sem escândalos no clube de iates. Com todas as contas encerradas. Tudo resolvido. Tudo limpo. Tudo devolvido ao verdadeiro dono em melhores condições do que quando chegou. Coloquei o livro verde sobre a bancada. Virei-o na direção de Ethan. Abri exatamente nas páginas dedicadas à família Bennett. Empurrei o livro lentamente pela ilha da cozinha até ele. Então disse: Leia. E ele leu. Fiquei olhando enquanto meu marido via, pela primeira vez, os últimos 9 anos da nossa vida escritos à mão. Tudo estava ali. Com datas. Com valores. O conserto do telhado do salão da família, $46 mil. A faculdade da Brook, $118 mil. A restauração do cemitério onde os antepassados dele estavam enterrados, $27.500. Jantar beneficente após jantar beneficente. Doação após doação. O carro que ele tinha dirigido naquela mesma manhã. E, no fim da página, ainda com a tinta recente de 3 semanas antes, sublinhado uma vez. $8.800.000. Pela primeira vez em 9 anos, o rosto dele perdeu a calma. A máscara caiu. Falei baixinho. Porque a cozinha estava em completo silêncio. Eu achava que este livro era uma história de amor. Achei que estava registrando todas as maneiras pelas quais eu amava uma família que ainda estava aprendendo a me amar. Olhei para ele. Mas sua mãe me mostrou o que esse livro realmente é. É um livro de aluguel, Ethan. Durante 9 anos, eu aluguei um lugar na sua família. E paguei em dia, mês após mês, com a única moeda que vocês realmente aceitavam de mim. Então tirei a pasta que estava debaixo do braço. Coloquei ao lado do livro verde. Era o pedido de divórcio. Já assinado. Datado. Pronto. Depois coloquei mais uma coisa sobre a pasta. Não era minha aliança. Ela ficou comigo.
Afinal, fui eu quem pagou por ela. O que coloquei ali foi uma caneta. A caneta dele. Aquela que ele costumava usar para assinar documentos importantes. Empurrei a caneta na direção dele e disse as 3 palavras que eu guardava desde aquela madrugada, diante do livro verde. Totalmente pago. Ele olhou para a pasta. Depois para o livro-caixa. Depois para o envelope dourado. Via o reflexo de tudo no mármore da bancada. Então tentou fazer a última jogada que ainda lhe restava. Você não pode fazer isso hoje, Wallace. Hoje é o casamento. Olhei para ele e respondi. Eu sei. Eu não vou. Afinal, eu nunca fui convidada. Lembra? Ele pegou o envelope. Estendeu na minha direção. Como se ainda pudesse resolver tudo. O papel dourado brilhava sob a luz da manhã. Era o convite. O lugar que eu passei 9 anos tentando conquistar. Ficou ali, bem diante da minha mão. Olhei para aquele envelope. Por um instante, senti aquela antiga garota carente olhando para ele também. Então coloquei minhas 2 mãos sobre a bancada. Com as palmas voltadas para baixo. Os calos bem à mostra. E deixei as mãos ali. Sem esconder nada. Então disse. Esse lugar não está mais à venda, Ethan. A mulher que pagava por ele se aposentou hoje de manhã. Ele ficou parado por alguns segundos. Segurando o envelope em uma mão. E o livro-caixa na outra. Como um homem que finalmente entendia que sempre existiu apenas uma única versão daquela família. E que ela nunca tinha mudado. Então olhou para o relógio. Sim. Ele realmente olhou para o relógio. Estava atrasado para chegar ao clube. E aquilo, para mim, disse tudo. Foi o fim. A porta se fechou. A casa ficou em silêncio. Um silêncio que era meu. Comprado. Pago. E pertencente a mim. Olhando para a cozinha vazia, falei mais uma vez, em voz alta, para ninguém. Entendi. Mas, dessa vez, a palavra finalmente significava aquilo que deveria ter significado 9 anos antes. Na segunda-feira de manhã, o pedido de divórcio foi oficialmente protocolado. O divórcio levou 5 meses. É isso que acontece quando não existe nada para brigar. Porque uma das pessoas passou 9 anos tomando cuidado para nunca misturar uma única linha. A empresa continuou sendo minha. Ela existia antes de Ethan. A casa continuou sendo minha. Eu a tinha comprado antes do casamento. Os presentes que eu dei ficaram com quem os recebeu. Presente é presente. A lei pensa assim. E eu também. Essas despesas já estavam registradas onde deveriam estar. Considerei tudo como aprendizado. Caro. Mas pago uma única vez. Ethan ficou com o carro. Se você está curioso para saber o que achei disso, basta voltar ao livro-caixa e encontrar a linha onde eu comprei. Landon disse que a reunião para finalizar nosso acordo foi a mais rápida de toda a carreira dele. O advogado de Ethan passou boa parte do tempo lendo meus documentos financeiros. Parecia alguém lendo um livro que gostaria de ter escrito. A casa da Lagar Street foi vendida naquele outono. Pelo preço total pedido. O comprador foi um empresário de tecnologia, de 34 anos, vindo de Austin. Soube que ele faz churrascos no jardim da casa. E, aos sábados, coloca a bandeira do time da faculdade dele no antigo portão histórico. Não fui eu quem planejou isso. A vida às vezes tem um ótimo senso de humor. O meu apenas é mais discreto. Sandra continua presidindo todos os comitês importantes. Pelo que ouvi, a história que contam é que eu fui embora porque nunca me encaixei naquela família. Pensando bem. Foi a única coisa completamente verdadeira que eles disseram sobre mim. Segundo todos os comentários, o casamento da Brooke foi perfeito. Eu não mandei presente. Foi a primeira vez em 9 anos. E, curiosamente, aquilo me fez sentir livre. Lembra das doações automáticas que deixei de renovar? E daquela ideia que começou a surgir na minha cabeça? Na primavera seguinte, ela ganhou um nome. Fundo de Bolsas Deltovsen.
Um programa para filhos de faxineiros e profissionais da limpeza que seriam os primeiros da família a entrar na faculdade. No primeiro ano, oferecemos 40 bolsas de estudo. A cerimônia aconteceu em um salão simples alugado pelo sindicato. Cadeiras dobráveis. Bolo simples. Nada de jantares de gala. Nada de convites com letras douradas. Nenhum mural com nomes de doadores. Minha mãe, usando seu vestido azul favorito, entregou pessoalmente cada certificado. 40 famílias tiraram fotos naquele dia. Depois da cerimônia, uma repórter perguntou qual era o valor total do fundo. Sorri e respondi: nós não falamos sobre dinheiro. Na mesma hora, percebi que estava repetindo uma frase parecida com a de Sandra. E comecei a rir. Foi a risada mais sincera que dei em muito tempo. Porque descobri que um nome realmente pode falar baixinho. Quando é o nome certo, no lugar certo. Existe uma coisa que ninguém conta sobre ajudar as pessoas sem esperar comprar aceitação. Sai muito mais barato. Os cheques continuam tendo o mesmo valor. Mas você não continua pagando juros emocionais depois. Hoje, Marisol é a presidente da empresa. Eu continuo como presidente do conselho. E também recuperei meus sábados. Todo sábado vou visitar minha mãe no interior. Ela faz arroz com frango. E, naquela mesa, ninguém nunca olhou para minhas mãos com vergonha. No mês passado, uma revista de negócios entrou em contato comigo. Eles estavam preparando uma reportagem sobre a empresária que deixou de apoiar os eventos de caridade de Charleston. Perguntaram se eu queria contar o meu lado da história. Recusei com educação. Desejei uma boa tarde ao jornalista. Desliguei o telefone. E fiquei alguns minutos sentada, sorrindo sem motivo. Sandra me disse certa vez: dinheiro faz barulho. Um sobrenome é silencioso. Ela estava meio certa. Como quase sempre. Meu dinheiro realmente ficou em silêncio. Mas isso só aconteceu no dia em que ele parou de implorar por aceitação. E descobri que esse tipo de paz nunca esteve à venda naquela cidade. Não importa quanto dinheiro alguém tenha. Porque paz não se compra. Ela simplesmente chega. Chega na primeira manhã em que você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. E, quando chega, ela fica. Na semana passada, ao anoitecer, minha mãe e eu fechamos o pequeno escritório da fundação. Del Tovsen, agora com 61 anos, ainda tem dores nos joelhos. Mas continua firme como sempre. Ela insistiu em limpar a vitrine da frente sozinha. Disse que não confiava em ninguém para deixar o vidro sem marcas, além dela mesma. Então fizemos o serviço juntas. Ela limpava o lado de dentro. Eu limpava o lado de fora. Nossas mãos se encontravam através do vidro. O rádio tocava baixinho. Exatamente como acontecia 30 anos atrás, quando limpávamos prédios durante a noite. Só havia uma diferença. Desta vez, o nome escrito na porta era o nosso. Essa é a única lição que posso deixar. Ela me custou 9 milhões de dólares. Mas você pode recebê-la de graça. Qualquer lugar que só valoriza você pelo que pode pagar vai continuar cobrando para sempre. Já as pessoas que amam você sem pedir nada em troca. Essas nunca poderão ser pagas. Essa é a minha história. Uma caixa de correio vazia. Um livro caixa verde. E um lugar à mesa que eu finalmente parei de alugar. Se você também está pagando com dinheiro. Com silêncio. Ou entregando partes de si mesmo apenas para conseguir um espaço na vida de alguém. Talvez este seja o momento de perguntar quanto esse aluguel realmente está custando. Compartilhe esta história com alguém que sempre dá mais do que recebe. Deixe seu comentário. E inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima história.